Geralmente, no primeiro ano do ensino médio, se estuda funções reais e se estuda também as razões trigonométricas. Esse capítulo aí, ele pega essas duas coisas e mistura. Tá? Vamos juntar esses dois conhecimentos nesse novo capítulo. Ou seja, na verdade não tem muito matéria nova. Vai ser, na verdade, a combinação das duas coisas já previamente vistas. Então começa com essa definição aí. A gente chama então de função seno a função definida por esse trambolhão aqui. Então deixa eu traduzir esse monte de palavrão aí para vocês. Primeiro, isso aqui é o nome da função que eu estou colocando. Tá? O nome da função. Decidi chamar essa função de f. Poderia chamar de qualquer outra coisa. Poderia chamar de jacaré. Para eu definir uma função, eu preciso de três coisas. Tá? Então, se vocês estudaram lá funções reais, espero que lembrem. O domínio da função, preciso do contradomínio da função e qual é a terceira coisa? Aí muita gente fala, imagem. Não. Eu preciso da lei de formação da função. Ou seja, o que vai relacionar esse domínio com o contradomínio. Para quem não lembra nada disso, não tem tanto problema. Só vou explicar aqui para fazer a coisa bem feita. Para quem não lembra, então, domínio de uma função, eu vou colocar naquela coisa de diagrama que fica mais tranquilo de lembrar. Tá? Domínio da função, geralmente, é os valores denotados por x, a minha variável livre, o conjunto dos valores da variável livre. E o contradomínio é o conjunto que a gente costuma denotar por y, que são os valores da variável dependente. Variável livre também é chamada de variável independente. Tá? Então, para diferentes valores aqui do domínio, eu associo diferentes valores do contradomínio. E essa associação aqui, tá? Esse tipo de associação é que é dada então por essa lei de formação. É o que vai guiar essas flechinhas aqui, partir daqui do domínio para chegar em algum certo elemento do contradomínio. Já vou pegar queria até exemplificar, mas decidi pegar um exemplo justamente aqui dessa função seno, que aí já fica mais claro. Então, por exemplo, se eu tivesse no meu domínio ângulos, e aí já vou colocar em radianos, tá? Se eu tivesse o ângulo de π sobre 2, o ângulo π, o ângulo π sobre 6, e quero saber, cada elemento aqui desse domínio vai estar associado com elementos do contradomínio pela seguinte lei de formação. Eu pego cada cara daqui e vou associar com o valor do seno desses caras. Tá? Vou então representar, vou considerar a variável livre aqui x, tá? Que fica mais como a gente costuma usar, embora não seja obrigado. E aqui vou denotar por f ou por y. Então, essa é a minha lei de formação aí. F vai ser o seno de x, minha função f. Eu também poderia escrever f entre parênteses x, igual a seno de x. E a gente costuma usar essa notação aqui, que aí fica mais claro. Quem está dentro do parênteses é a variável independente. E, então, quem está fora do parênteses é a variável dependente. Então, aqui eu estou falando que essa variável f depende dessa variável x, segundo essa lei de formação. Então, para fazer a associação desse cara aqui do domínio, eu vou ter que pegar ele, substituir aqui na lei de formação o valor de x, para descobrir quem vai ser a imagem dele aqui no contradomínio. No caso aqui, vai ser então o seno de π sobre 2. Se você acha mais fácil converter para graus, para ficar mais claro para você, seria o seno do 90 graus. E seno do 90 graus é 1. Então, esse cara está associado com o elemento 1 do contradomínio. Esse cara aqui está associado com o valor do seno dele, seno do π, que é 0. Esse cara aqui está associado com o valor do seno dele, seno de π sobre 6, que é meio.
né? Π sobre 6 seria o 30 graus, né? Π sobre 6 radianos seria o 30 graus, seno de 30 graus, meio. Então está aqui um exemplo de função, usando como lei de formação essa relação trigonométrica que a gente estudou no capítulo anterior. Então vamos voltar aqui. Que é essa linha aqui de baixo. Tá? Já já eu falo dessa linha aqui de cima. Essa linha aqui de baixo está indicando, essa aqui é a minha variável livre, ou variável independente, e isso aqui indica a lei de formação. Da seguinte forma, eu vou pegar então cada valor da minha variável independente e associar com uma imagem segundo essa expressão aqui, o seno desse cara. Agora vamos lá, aqui em cima. Aqui então são os conjuntos domínio e aqui o contradomínio. Aqueles dois diagramas que eu desenhei aqui embaixo, né? Os valores para x e aqui a imagem de cada um. Quer dizer, para x, né? De novo, não precisa ser x. Aqui eu até indiquei x também. Agora, essa notação aqui. Vou começar por esse aqui que talvez seja mais famoso. Esse R estilizado aqui é o conjunto dos números reais. Então, eu estou dizendo aqui que meu contradomínio dessa função seno é todo o conjunto dos números reais. O domínio, o conjunto de valores de onde parte a flechinha, aqui eu estou colocando como algum subconjunto do conjunto dos números reais. Esse símbolo aqui, esse C estranho aí, é o está contido. Uma coisa. Isso aqui não é a coisa mais importante do mundo, tá? Eu estou começando por isso só para mostrar todo o formalismo da coisa. Então, se aparecer em livro, quando vocês forem estudar assim, não se assustem, porque o que a gente vai fazer, na verdade, vocês vão ver nas atividades, não é muito diferente do que a gente já fez anteriormente. Aqui eu só estou mostrando o formalismo da coisa. Então, esse símbolo aqui significa isso, está contido, que significa o seguinte. Aqui, então, de novo, eu tenho o conjunto dos números reais. E então estou falando que essa coisa A está contida nesse conjunto dos números reais. Portanto, esse A também é um conjunto numérico. Tá? Ele vai ser, então, um subconjunto do conjunto dos números reais. Tá? Então, aqui, esse A é um subconjunto. É um conjunto que está contido no conjunto dos números reais. Repara que, na verdade, o símbolo de estar contido é só esse C esticado assim. Quando eu coloco esse tracinho embaixo, é tipo maior ou igual, sabe? Esse é o símbolo de maior, esse é o símbolo de maior ou igual. Aqui é a mesma coisa. Está contido ou está contido podendo ser igual ao conjunto dos números reais. O que deixa mais abrangente essa coisa do subconjunto. O subconjunto não precisa ser necessariamente menor do que esse cara aqui. O subconjunto pode ser, inclusive, todo o conjuntão dos números reais. Muito bem, então, essa é a definição. Então, só estou mostrando aqui os símbolos, as notações e tudo mais, mas na hora do vamos ver, a gente não usa nada disso. Então, faz parte desse formalismo mostrar essas três coisas que definem uma função. O domínio, os valores, o conjunto de valores da variável independente, o contradomínio, para onde vai, com quem se associa essa variável independente, ou seja, que vira a variável dependente, e a lei de formação, o que liga cada elemento de um conjunto aos elementos do outro conjunto. O detalhe importante aqui, aí sim, e isso é muito relevante, é que na função trigonométrica, essa variável independente aqui, por ser, né, a gente vai tratar do seno de alguma coisa, seno de algum valor, então a gente está acostumado a fazer o seno de um ângulo, né? Só que esse ângulo pode estar medido em diferentes unidades. Pode ser ângulo em grau, pode ser ângulo em radiano, pode ser ângulo em grado, pode ser ângulo em qualquer outra unidade que inventem por aí. Por padrão, a gente se utiliza sempre a unidade do sistema internacional, a unidade angular do sistema internacional, que é radianos. Então, esse x aqui, vou até colocar outra cor aqui, esse x é o ângulo em radianos. Sempre. Tá? A menos que tenha uma ressalva muito evidente falando que eu estou considerando isso aqui em graus, aí tudo bem. Mas, se não fala nada, o ângulo está em radianos,
por isso que eu dei esses exemplos aqui, usando já em radianos. E aí, de uma forma análoga a essa aqui, que já está toda rabiscada, eu posso definir as outras 5 funções trigonométricas existentes. Eu falei da função seno, eu posso ter a função cosseno, função tangente, função secante, função cossecante e função cotangente. Bom, se a gente não falava nem de secante, cossecante e cotangente nos capítulos anteriores, agora menos ainda. Existe, é bonitinho, beleza, mas assim, nunca vi em prova de Enem e é difícil ver em prova de outros vestibulares, então não vou me preocupar com isso. Mas quem quiser ir a fundo, não tem problema. Função tangente, não vou também me preocupar com isso. Tá? E a função cosseno é, na verdade, muito parecida com a função seno. Tá? Elas são têm muitas similaridades, a gente vai ver. Então eu vou me preocupar aqui em falar, basicamente, da função seno. E, eventualmente, vou puxar um gancho para vocês verem, e como seria se fosse a função cosseno. E aí só fazer os ajustes lá, mas muita coisa similar. Na função tangente realmente é muita coisa diferente, mas eu não vou tratar aqui. Agora já começando a botar a mão na massa, mas nem tanto, vocês vão ver, eu quero saber então o domínio mais abrangente possível da função seno. Lembra que eu coloquei lá em cima que o domínio é um subconjunto dos números reais? Beleza, agora eu saber qual o maior subconjunto. Se é que falar maior subconjunto é complicado, né? Tecnicamente não está muito certo. Então, assim, qual o conjunto mais abrangente possível para ser o domínio da função seno? Ou seja, será que para calcular o valor de seno de alguém, esse alguém aqui tem alguma restrição? E aí eu preciso fazer um comentário que eu falei rapidamente no capítulo anterior de círculo trigonométrico, que é o seguinte: a gente enfatizou muito os valores do ângulo dentro de uma volta, né? Ou seja, sempre quando o ângulo, vou chamar de x, né, já que eu tô, quando esse x está em graus, né, seria entre o 0 grau e o 360 graus. Em radianos, já vou começar a usar mais radianos aqui, entre 0 e 2π, tá? Que é uma volta. Podendo até ser igual, vai. Só que no círculo trigonométrico a gente na verdade não se limita a uma volta. Eu posso ter valores maiores do que uma volta. Então, pensando em graus, eu posso determinar o seno de, sei lá, de 370 graus, por exemplo. Tá? E tudo se baseia naquela velha história, em marcar esse 370 no círculo trigonométrico. E como que a gente marca isso? Então a gente parte aqui do zero, dá uma volta inteira e ainda precisa andar mais, no caso aqui, 10 graus. Né? Andei 360, para chegar aqui eu preciso de mais 10 graus. Então eu vou cair exatamente no mesmo ponto do ângulo de 10 graus. Então o ângulo de 10 graus é côngruo ao 370 graus. Então, com essa ideia dá para... E aí, claro, o seno, então, aí determina aqui essa ordenada desse ponto. Ou seja, o seno de 370 vai ser idêntico ao valor do seno de 370 menos 360, menos uma volta. Ou, portanto, idêntico ao seno de 10 graus. Usando radianos, né, obviamente é o mesmo raciocínio, não muda nada só por mudar a unidade, eu posso pensar em, sei lá, seno de 3π. Isso aqui seria idêntico ao seno de 3π menos uma volta. Ou seja, idêntico ao seno de π, que está dentro de uma volta. Então, qualquer valor maior do que 2π, tá? Pode ser maior do que uma volta, maior do que 2 voltas, maior do que 3 voltas, é só eu ir subtraindo essa quantidade de voltas e sempre relacionar com o ângulo de uma volta. Então, né, se eu pensar, por exemplo, uma volta é 2π, né? 2 voltas, 4π. Então, se eu quiser, sei lá, o seno de 5π vai ser igual ao seno de 5π menos 2π, menos 2π, né? Vou tirando voltas aí. Vou tirar logo as duas voltas. 4π igual ao seno de π, ou seja, idêntico a esse cara aqui. Então tá, qualquer coisa eu posso pensar em seno de 1000. Tá?
E aí não vou nem colocar em graus, 1000 radianos mesmo, não tem problema nenhum. É só eu ir descontando 2π, 2π. Claro que fica uma conta, né, mais difícil de fazer, mas existe. O ângulo em radianos não precisa estar sempre sendo um múltiplo ou um submúltiplo de π. Pode ser qualquer número. E a gente comentou isso no capítulo anterior. Eu posso ter, sei lá, π graus e eu posso ter 30 radianos. A gente não está acostumado, não dá para fazer a conversão fácil de cabeça, mas que existe, existe. Assim como eu posso pensar então em ângulos maiores do que 2π, eu também posso pensar em ângulos menores do que zero, ângulo negativo. E o único detalhe é que eu, em vez de rodar no sentido anti-horário, eu vou rodar no sentido horário. Então, deixa eu primeiro dar um exemplo em graus. Se eu tiver, por exemplo, seno de menos 20 graus. Algo assim. Então, a primeira coisa é marcar esse menos 20 graus no círculo trigonométrico. E é só partir do zero e andar 20 graus, só que não nesse sentido, mas no sentido horário. O sentido horário vai ser o ângulo negativo, sentido anti-horário, sentido positivo. Então, andar menos 20 graus, vou cair, sei lá, mais ou menos aqui assim. Tá? E aí, esse camarada aqui, então, ele está relacionado com qual ângulo da primeira volta, entre 0 e 360 graus? O menos 20 graus é a mesma coisa que 360, ou posso pensar assim, menos 20 mais 360 graus, o que dá o seno de 340 graus. E aí eu posso pensar também em qualquer valor negativo. Pode ser o menos 1000 graus. Tá? Ele vai ser menor do que... Vou dar mais de uma volta aí no sentido oposto, mas é só eu ir acrescentando essas voltas sem restrição alguma. A mesma coisa se eu pensasse em radianos. Sei lá, seno de menos π sobre 2. Ok? Então, primeira coisa é marcar esse cara no círculo trigonométrico. Se o π sobre 2 está aqui, né, equivalente a 90 graus, nesse sentido, o menos π sobre 2 é rodar então esse ângulo de π sobre 2 para cá. Então, esse cara aqui é igual ao seno de 2π menos π sobre 2. Fazendo as contas aí, vocês vão ter que encontrar que é idêntico ao seno então de 3π sobre 2, que cai aqui. Ou seja, então não tenho restrição nenhuma para calcular o seno de um valor. Ou seja, eu posso calcular o seno de qualquer coisa. Pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser maior do que 360. Então, para responder essa questão aqui, o domínio mais abrangente possível, o domínio para a função seno, pode ser todo o conjunto dos números reais. Então não tem restrição nenhuma. E aí já estou usando a notação aí para conjunto dos números reais, esse R estilizado aí.